teatro, né? Beleza. Bom, esse aqui é o AXT Talks, que é o nosso podcast aqui que a gente está fazendo, e hoje está comigo o CEO da AXT, o Daniel Eri, eu, o Oliver, e aqui o meu amigo e o nosso grande convidado aqui, o Nathan Valadares, né, da Profit XYZ. XYZ. Nathan, antes de tudo, vamos cada um introduzindo-se rapidamente aqui, o Daniel Eri. Legal. Bom, em primeiro lugar, é um grande prazer, né? Tá com quem está construindo as bases aqui de muita tecnologia Web 3.0 no Brasil, né? E quem está desenvolvendo em termos de negócio, eu sou da área financeira há 40 anos, né? Eu comecei realmente em 85, então há 40 anos eu milito nessa área. Sou consultor de valores imobiliários, CEO de uma empresa de advisory. E, recentemente, a gente teve essa iniciativa que me dá muito prazer, porque é uma coisa nova para mim, nova para o mercado. Estou aprendendo muito aqui com os masters, né? Mas faço questão de acompanhar e fazer isso uma coisa muito bacana para o resto das pessoas que não conhecem nada sobre o assunto. Dei aula na GV, então tem um lado meio profissional que eu vou desligar aqui, porque eles aqui são os mestres. O Dani é um natural born, né? Você vê que ele fala bem com a câmera, né? Conversa bem. Então, natural. Ele já gira dessa forma. Rapidinho, eu sou muito mais pragmático nessa, né? Engenheiro de software, mestrado um mestre de ciência de computação, não brasileiro nato, então dá para perceber já. Mas eu moro aqui, eu vivo aqui no Brasil faz tempo, desde 2003, né? Então sempre voltando para cá. Tem umas histórias bacanas para trás, mas não vou falar hoje. E eu o cofundador da AXT, nessa parte, principalmente, claro, né, tecnológica. Então, oficialmente é CTO, mas o título não ligo. Ele faz tudo, ele faz de tudo, porque T dele é de tudo. Não, né? mas é uma paixão é engenharia de software de verdade mesmo. Eu já mexi bastante tempo, desde 2017 com blockchain em geral, né, e a AXT realmente levantou aqui uma oportunidade, uma coisa muito bacana mesmo. Nathan, você, fala aí. Bom, gente, muito prazer, obrigado Dani e Oli, é um prazer, assim, sempre estar em contato com vocês, a gente, é muito legal que é na Profit, desde o primeiro dia falando um pouquinho sobre a Profit, né, começamos como uma empresa focada em Venture Capital com essa tese em tecnologias emergentes, então blockchain, IA, tokenização em âmbito geral, o que se entende como Web3, né, que é basicamente... Hoje eu entendo como um amarrado dessas tecnologias. E aí a gente foi desenvolvendo outros modelos, como o Venture Building, né? Criar ventures dentro da própria casa, né? Criar do zero, baseado nessas teses também. E outras empresas da quais a gente faz parte do conselho, pega empresas bem em estágio inicial e faz parte do conselho para ajudar depois até no processo de captação, enfim, ajudar na próximos estágios, né? No pré-seed, no seed, por aí vai. Então ela foi fundada no ano passado por mim, por um grande amigo meu que é o Renan Maggioli. A gente juntou duas competências, né? A gente estudou junto lá no Rio. Meu sotaque não mente, né? Eu sou carioca, mas já radicado em São Paulo aqui há alguns anos. Uma cidade que eu adoro. O Renan, tadinho, ele pena um pouquinho de viver aqui. Mas ele está se adaptando. Ele tá, eu tento dar novidades para ele tá se adaptando. Eu já sou quase um cidadão paulistano, honorário, né? Eu sou um carioca paulistano, um paulista carioca, assim, então tô no meio do caminho. E a gente, começou no ano passado com essas teses, foi desenvolvendo, juntando essas capacidades do Renan. Apesar da gente ter estudado junto, né, na SPM lá no Rio, fizemos comunicação, ele foi imediatamente para o mercado financeiro, ficou 10 anos, trabalhou em gestora, trabalhou como agente autônomo, né? Teve um escritório. E eu fui pro lado da publicidade inicialmente, né? Para fazer valer o meu diploma lá. Então montei uma agência. E aí a gente saiu de 0 para 40 funcionários, atendeu grandes marcas globais, a Bayer, a Bembev. A maioria do meu faturamento vinha de empresas de food and beverage, né? Então atendia bastante esse mercado consumidor final. Depois fui para inovação, e aí na inovação eu encontrei um sweet spot aí junto com tecnologia. Comecei a me apaixonar quando eu vi as primeiras coisas sobre Bitcoin, blockchain. O Ethereum me pegou bastante lá em 2019. 2019. 2019 foi... acho que meio ruim assim com datas, talvez 2018, 17, 18 foi quando eu comecei a ler a primeira vez, e aí entender como é que comprava e tal. 19 eu pisei mais fundo, bastante mais fundo, e aí em 2020 eu comecei o meu
percentual da minha vida, da minha energia, do meu tempo dedicado a isso começou a ser cada vez maior. E agora, investimentos, negócios, tudo, não só em cripto e Web3, mas tudo voltado a tecnologias emergentes, né? O que está ainda se tornando realidade na economia real. E bom, aí a Profit, a gente fez uma captação, investimento em algumas empresas para o nosso primeiro fundo e agora a gente está construindo algumas iniciativas, né, em modelos híbridos, né, como o da XT, que, enfim, é uma empresa que, cara, como eu estava falando, desde o momento que eu e Renan, a gente decidiu fundar a Profit, a gente falou, poxa, a gente quer não só investir, mas estar junto com pessoas que a gente goste muito também, que tem um fit legal, né? Estar junto com founders, raça forte, pessoas bacanas, pessoas que a gente gosta de estar junto. E aí talvez no meio desse papo aqui role algumas risadas, role algumas coisas, porque de fato eu tô muito em casa. Tô muito em casa. No censorship. Você fala isso, né? Isso me lembra muito bem de um momento que eu vi você lá no palco, lá foi o Blockchain Rio, o maior evento, congresso de blockchain na América Latina, né? Aliás, você também faz parte do comitê de programação, né? Do comitê do Blockchain Rio. Sou muito amigo do fundador, do Francisco, do Thales, o Bruno, assim, são pessoas que todos os eventos eu tive presente de alguma forma. Na última edição, eu tive parte do core team também, né? Ajudando na parte de growth e de startups, trazendo esse olhar mais para startups. A gente fez um puta evento dentro do blockchain voltado para startups. Tivemos 200 e poucas inscritas. Obrigado, Dani. Se não me engano, foram 50 participantes. A gente teve lá também. Sim. A gente teve mentoria, né, uma bancada com investidores muito legal, né, analisando pitch decks, analisando os negócios em si. Então, ajudei bastante nessa parte, mas é um projeto que eu acho que qualquer projeto de tecnologia emergente, né, inicialmente como blockchain, como cripto, e agora talvez o pessoal esteja abrindo um pouco mais, quisesse vencedor na América Latina, como tudo, né? Tem que passar pelo Blockchain Rio. Então, de fato, foi essa fincada de bandeira com muita coragem no auge do bear market alguns anos atrás. Os caras investiram pesado, fizeram um evento e agora é a época da colheita, né? Sim. Não, eu me lembro. Então, eu participei a primeira vez em 2022. Fui até sozinho ainda. Foi bem nos inícios, quando vocês entraram em contato comigo. Aí eu fui até lá e fui no Rio, lá na Praça Mauá. E lá nos armazéns aí, foi bem bacana. Mas eu tava lá sozinho, meio olhando assim. E aí, um ano depois, eu já vi você lá no palco aqui. Foi aqui em São Paulo? Foi na USP, na verdade, E aí eu falei, esse cara louco lá, tipo, tinham duas pessoas lá, e um cara, tipo, meio shark de investidor, sei lá, e aí o Nathan começou a falar, e ele falou uma coisa meio diametral, aí foi uma coisa que eu falei, não, eu gosto da ideia dele, aí depois eu... Falei de economia social, né, voltado, como é que o blockchain... Eu não me lembro mais exatamente, mas me chamou tanta atenção que eu falei, não, eu vou entrar em contato com ele, eu vou ver esse cara e vou bater um papo com ele, e aí foi, né, foi que a gente começou a falar, e eu apresentei também o que a gente está fazendo na AXT, né, questão da tokenização e isso, e foi bem legal, show de bola. Esse ano a gente vai rolar novamente, né, Blockchain Rio. Sim, e de repente, assim, nesses eventos, eu acho que vale até um disclaimer. Às vezes, o que eu acho que causou ali talvez tenha chamado a atenção do Oli, foi quando eu levantei, poxa, eu sou investidor e tal, a Profit estava nos primeiros meses, e aí eu levantei e teci algumas críticas ao modelo atual do capitalismo que a gente vive. E aí muita gente confunde capitalismo e mercado, que são coisas diferentes. Né? Um sistema e outro é o... outro é sistema, outro é um sistema de trocas, né? Então, assim, o mercado ele é anterior, o capitalismo é uma forma de produção histórica. E não quer dizer que você seja anti alguma coisa, não, mas por que não evoluir o modelo? Né? Então, foram propostas de evolução. Então, a XT, ela quase que... Ela trabalha nisso, né? A gente está aqui no mercado de real estate, né? O mercado imobiliário. E a gente está descentralizando, de certa forma, mudando, tirando de mãos, mudando os players, né? Naquele tabuleiro desse mercado. Então, eu penso nisso como uma evolução do capitalismo, que pode ter um outro nome futuramente ou não, mas é
é um processo evolutivo, né? E aí tem algumas pessoas que são um pouco mais assim, eu não sou fiel a nada, assim, de nenhum modelo, assim, eu quero de fato provocar, né? A gente precisa ser um agente de provocação. Deixa eu perguntar um pouco, porque isso é uma coisa muito importante. Assim, para qualquer sistema vai ter os dominantes, incumbentes, né? Os que surgem para quebrar. Então, qualquer mudança tem uma tendência de ter uma resistência. Tanto de quem já está confortável, tem proveito daquilo, ou seja, tem domínio econômico, etc. e tal. Então, eu acho que assim, tem coisas indiscutíveis sobre blockchain, né? Mas elas não são ainda disseminadas de maneira geral para que as pessoas falem, bom, tudo bem, vou dizer, você abrir mão de algumas coisas, mas tem tanta coisa boa para a gente adotar, né? Isso. Que essa relação fica assim, poxa vida, por que eu não vou ter um celular? Por que um smartphone é melhor do que um celular só, né, com display de LEDs, vamos dizer assim? Pô, é meio óbvio, né? Isso não é tão óbvio ainda no blockchain, digo, para a população em geral. Opa, parou para pensar. Não, mas ajeitou na cadeira, eu já entrando nessas questões da tecnologia mesmo, tá? A própria experiência nossa também, né? Tipo, o blockchain também claro, quem é tecnólogo e adora essa tecnologia, vai atrás. Isso que justamente que me pegou em 2017. Até eu fiz a pergunta, tipo assim, se eu puder voltar um tempo, qual que seria o ano que eu quero usar? E aí eu falei 2008. Por quê? É o nascimento do Bitcoin. Imagina fazer uma mineração no Bitcoin naquela época, tipo, pega um computador tosco lá e faz a mineração e minerando 10 mil Bitcoins. Isso é um cypherpunk. Tá sendo usado, não sei nem 10 mil. Isso foi mais ou menos quando eu entrei no mundo. Eu fiz umas pesquisas, aí eu caí na tecnologia lá. Mas eu entendo que essa tecnologia, ela não é... Quando vai um assunto complexo e as pessoas, mesmo que pelo orgulho que tem de ter essa tecnologia, você entende, outras pessoas não entendam. E até dá medo. Exato, a resistência. E infelizmente, o blockchain foi utilizado para criptomoeda, principalmente no início. Sim. E aconteceu muita coisa errada com criptomoeda. Até está acontecendo. E isso também afetou negativamente a reputação da tecnologia. Exato. Tá? Na verdade, a criptomoeda não é tecnologia. A criptomoeda é só um caso de uso em cima disso. Mas o que está acontecendo, que é o meu ver, mas depois essa pergunta eu vou passar para você também, é que o blockchain ela está cada vez menos... tipo assim, presente, ou seja, na frente e cada vez mais por trás das coisas. Porque, na verdade, o blockchain é um distributed ledger, um ledger distribuído, ele é o que? Infraestrutura, de fato. Ele não é uma coisa que fica na frente, é uma coisa que fica por trás. Uns anos atrás, todo mundo fala da nuvem. Hoje a nuvem é tão normal que, tipo assim, não usa mais. A questão não... Essa tecnologia não pode ser na frente de um negócio. O negócio está na frente, é o caso de uso que está na frente. Perfeito. O que você acha? Isso da parte da blockchain, ela amadureceu bastante para que ela já começa, tipo, fica menos visível, mas está presente, ou como é que tá? Tem uns caras que vale muito a pena a gente ouvir ou ler, porque eles participaram de quase todas as etapas da evolução da internet. E hoje o Web3, cada um tem uma interpretação diferente, mas para mim, basicamente, é a internet a partir do blockchain e a conexão da tecnologia blockchain com a internet. É a primeira era da internet que a gente falou, tivemos duas antes, então essa aqui... Na primeira não foi assim, estamos na Web 1, vamos para a Web 2, vamos para... Agora a gente então tem uns caras que são muito legais de ouvir, o Kevin Kelly, o editor, né, criador da Wired, que tem um livro chamado Inevitable, que fala justamente isso, né, do momento que a tecnologia ela chega a se tornar inevitável, né, então não tem mais volta para trás, que é o estágio basicamente que a gente está. O outro é o Ben Horowitz e o Mark Anderson, da Anderson Horowitz, o Chris Dixon também, que é o General Manager do A16Z Crypto. Então, assim, eu acho que basicamente tem outros caras também super relevantes, mas basicamente esses quatro, eles servem muito para a gente começar a entender esse momento que a gente está e falam muito sobre a tecnologia ser invisível, que é basicamente isso que o Oli falou. Há 3 anos, 4 anos, eu ouvia muita gente falar, pessoas precisam ser pessoas comuns, né? Precisam ser letradas em cripto, letradas em blockchain. Não precisa, porque eu sempre gosto de usar esse exemplo da minha mãe. Ela usa o WhatsApp e não faz ideia do que é criptografia.
faz ideia do como é que funciona um 5G. O que importa é a ferramenta e se ela está cumprindo um fim. Na verdade, o uso, né? Que a ferramenta... exatamente. E como ele falou, tem a ferramenta mais estrutural de base, né? De infra, e daí outras ferramentas. Eu acho que e esse é um processo que a gente vê em todos os lugares, né? Exatamente. E viu em diversas etapas tecnológicas. Então, o que eu gosto de trazer é... você quer entender o impacto de uma tecnologia, conversar com uma criança. Uma criança da primeira infância ali. Porque... pra gente, que eu tenho 34 anos agora, nasci junto com a internet, né? Então eu vi como criança mesmo a internet crescendo junto com a minha idade. Não parece. E eu muito antes. Mas hoje, assim, tendo sobrinho, filho de amigos pequenos, o movimento do swipe já é natural, né? A coisa de usar um tablet já é natural. Sendo que a internet nos primeiros momentos, ela era toda o que a gente entende hoje como prompt, né? Ela era toda promptável. Ela não tinha os browsers na frente deixando tudo bonitinho, um Google Chrome leve, um Opera, um Mozilla. Não tinha isso para a gente usar a internet. Então essa foi a primeira evolução. A segunda evolução também, ela passou de um estágio da gente não acessar os silos, né? Ter dados e alcançar gente, né? Dentro do Facebook, do Airbnb, do Uber, dessa economia de plataforma. Agora a gente está no estágio de trocar ativos digitais usando essa infraestrutura da blockchain, tokenização, inteligência artificial e tudo que está por trás, sem necessariamente a gente precisar, todo mundo, 200 milhões de pessoas no Brasil serem expert em inteligência artificial, em blockchain e por aí vai. Então, a partir do momento que a tecnologia ela vira um contra-regra, né? Ela vira invisível, ela está ali atrás do palco, nos bastidores, é que a gente começa a ter essa mudança. Então eu gosto de falar, assim, se pegar algumas entrevistas, podcasts meus antigos, eu sempre falo que a gente não sairia de uma centralização da internet, ultra centralização em 5 empresas, né? Meta, Google, e por aí vai, a Amazon, né? Essas que dominam a internet hoje, Apple, para uma descentralização total, bandeiras na rua, agora... acabou, né? Quem lembra aquela propaganda antiga, assim, o cara cortando, né? Os bilhões. As amarras, e agora somos uma internet descentralizada, todo mundo é um pirata dentro. Não, o que vai mexer é no calibre disso, né? Um dial ali, a gente vai sintonizar para mais e para menos. Então a gente está saindo de uma ultra centralização para uma descentralização, uma etapa agora que eu chamo de descentralização pragmática, que ela equilibra o que é necessário descentralizar com eficiência. Então a gente tem... Eficiência até de mercado, né? Como você está falando. Eficiência de mercado. Exato, eficiência overall, não é eficiência de dados, não é eficiência... uma eficiência global, de tudo, sim, de dados, de processamento. Então a gente está saindo, né? Como na Web 1 teve a internet promptável, depois vieram os browsers, e a gente teve a evolução até na Web 3 agora. A gente está saindo de ferramentas, empresas e protocolos ultra técnicos para coisas que são mais mainstream, mais user-friendly, porque a tecnologia ela sai da cara e entra por trás. Isso. Aí até dando um exemplo bacana, assim, por exemplo, para quem é mais desse universo, mais cripto, mais Web3, tem o Lens Protocol, né? Acompanhou o desenvolvimento do Lens Protocol, basicamente uma social media, que ela ajuda na monetização, né, de criadores de conteúdo. Você monetiza o teu conteúdo através de tokenização. Assim como outras tiveram, né? Teve a Audios que fazia o Spotify da Web3, né? Você vê há muitos anos atrás, uma outra que eu acabei esquecendo o nome agora, mas era o Uber da Web3. Então você tinha essas transposições. Mas todas essas empresas acabavam brigando pela economia da atenção. Ou seja, eles estão brigando com o TikTok, estão brigando com o Kawaii, estão brigando com o capital chinês, estão brigando com a Meta, estão brigando com, enfim, todas essas empresas que têm milhões de dados, investem milhões de dólares em anúncios e remuneram seus criadores ali do jeito que quiserem. E você tem, por exemplo, empresas que utilizam essa tecnologia de forma invisível. O exemplo delas é a Dux, é uma empresa brasileira investida pela Profit, que através da tokenização, utilizando o blockchain, ela faz antecipação de recebíveis para os creators. Ou seja, ela não está brigando pela economia da atenção, mas ela está pegando um mercado de 7 milhões de pessoas no Brasil. Nos próximos anos vai ganhar mais 1 ou 2 milhões de criadores. E está tirando a centralização da remuneração dos grandes veículos de mídia,
porque E ela devolvendo para eles, né? tá devolvendo poder para os criadores e também tirando a dependência do Deles. período fiscal dos grandes anunciantes, que pagam Ah. em 120, 150 dias, 180 dias. Entendi. E às vezes um pequeno Sim. criador, Pô, ele não tá dependendo sobrevive, né? daquilo, não sobrevive. Então, E o cara recebendo antes, o cara pode comprar um equipamento, vocês não estão vendo aqui, mas a gente tá com um puta aparato aqui por trás para ficar com esse som aveludado, com essa imagem bonita. Então o cara pode investir no equipamento dele e crescer o negócio dele. Então esse é um exemplo de tecnologia invisível, né? De como a gente pode ser mais user-friendly. então, como é que você enxerga a tendência, ou seja, o atual mercado de Web3 aqui no Brasil? O ambiente, assim, brasileiro. Isso, o por exemplo. ambiente em geral, isso. A gente tem um movimento importante, né? Que é o marco legal das cripto, né? Então, assim, você começa a trazer, que colocou, né, o Banco Central como, de fato, o regulador, figura de fato central. E, assim, o Brasil já teve o Banco Central eleito como um dos bancos centrais mais inovadores do mundo, né? Sob a última gestão. Bom, Pix, fala tudo. Você tem um Pix, né? Você tem uma facilidade e a gente que viaja muito, conhece pessoas de outros lugares, você tem análogos ao Pix em outros países. Mas, de fato, eu tenho um grande amigo meu que veio morar no Brasil recentemente e ele fala, putz, agora eu tenho Pix, agora eu sou brasileiro. Então, assim, Caramba, a facilidade, isso é muito legal, né? As coisas que a gente faz que inovação. são bacanas, que são inovadoras, a gente tem que valorizar. Não, eu falo isso para os colegas lá na Alemanha também. A Alemanha que você acha, não, é um país de tecnologia, não sei o quê. Tecnologia, né? Mas não é tanto. Tipo assim, hoje eles têm até, né, eles fecharam um ano... não, 2 dias atrás fecharam fiz uma alteração na Constituição, ali ainda não está passando todo, mas assim, o que eles querem? Eles têm um problema, eles na Alemanha esqueceram entre aspas, tipo, se não investiram mais na infraestrutura. Então, ao longo do tempo, as últimas décadas, praticamente, não houve modernização da infraestrutura. A Alemanha tem um problema sério na parte da digitalização, ou seja, a internet que tem lá, a fibra ótica, não, tipo assim, está começando. É mesmo? Isso. Caramba. Isso. Eles usaram muito o vectoring, o VDSL, porque eles tinham tudo de cópia, porque lá é subterrâneo. Então, se você realmente tem que trocar toda essa fiação, dá um trabalho pra caramba, tá? É uma das coisas. A parte dos bancos, a tecnologia, a Alemanha também é muito conservadora em questão de segurança, estão muito, tipo assim... Sim. Aqueles que a gente falou no início, falando assim, meio conservador e não é resistência, tá? Agora estão vendo que outros países na Europa, todo mundo está passando eles. E quando eu falo aqui no Brasil, a gente tem um Pix, faz, tipo assim, em 5 segundos a gente faz transferência de conta para A para B, não sei o que, a gente compra com Pix e tudo isso. É PayPal? Não. Cara, pois é, eu lembro que na época da faculdade eu queria fazer impressões né, e eles fizeram uma parceria na época que era só através do PayPal. Pensando, cara, eu durante muito tempo eu não fiz impressão na faculdade porque me dava preguiça. Eu preferi ir lá no outro lado da rua, na tiazinha, e pagar ali R$1, 50 centavos, sei lá quanto é que era na época. E hoje, você imagina com o Pix ali, sabe o que é? Hoje tem, aqui em São Paulo, né? Você tem muitos mercadinhos de prédio, né? Exato. São tudo com Pix, rapidinho, fácil. Comodidade, E o que você falou é legal também. É legal ouvir de um alemão, assim, que você tem família e vai com frequência. Eu tenho pelo menos 3 amigos próximos que moram na Alemanha. Eles falam exatamente a mesma coisa, assim. A Alemanha é muito avançada em tecnologia de bem de consumo. Comprar um carro, pô, tem as marcas todas lá legais, engenharia, pô, a geladeira, melhor geladeira, a batedeira de casa, a cafeteira, putz, top de linha, maravilhoso, autobahn, delícia, tal, vou dirigir ali. Agora... Mas virou mito também. Em termos estatais, em termos de burocracia, etc., a gente está muito na frente, né? E nesse sentido, principalmente pensando em emerging techs. Então, assim, todo esse grande cozido, né, de o marco legal das cripto, o desenvolvimento do Drex, que não só como uma moeda digital, é uma plataforma de tokenização e liquidação de ativos. E isso Drex, para mim, já fica claro. Isso vai operar por trás. Ninguém vai perceber que os produtos financeiros dos grandes bancos são baseados em um ledger. Não é um blockchain, mas ele é muito derivado do conceito do blockchain. Ele é o mais próximo de um blockchain sem ser um blockchain. Isso. Né? Então, ele atua como sem ser. E o principal é isso, é a tecnologia invisível, né? Então,
pô, qual é a grande vantagem disso? Você tem na América do Sul cerca de 40 milhões de pessoas desbancarizadas. No Brasil, eu não sei de cabeça o número. 40 milhões só na América do Sul Na toda? América do Sul, é. Eu diria que esse é o número de Brasil, mas então o Brasil deve ser 30, cara, porque... Mas o Brasil é também mais da muito metade grande, da a América gente do Sul, né? É, mas é que os números... Mas esse número é importante, quer dizer, quando você fala assim, é muita gente que não está tendo acesso a nada. A né? nada, crédito, nada. a recebimento de conta, é dinheiro Tá fora do fiduciário. mercado. Está né? num mercado totalmente... Verdade. E você tem até a exportação, né, para a Argentina. Quem esteve na Argentina recentemente, seja com o Milei ou antes, você vê a grande quantidade do dinheiro efetivo, né? Efetivo. É o dinheiro fiat, né? Em nota mesmo, né? Então, Não, eu tô indo, só para falar uma coisa assim, porque aquela história de a gente você fica pensa meio Pablo sobre Escobar sociedade. lá, né? Cheio de mochila. Não, eu tô indo pro Japão daqui a 7 dias. E o agente de turismo que organizou tudo falou, Daniel, leva dólar para trocar ou pega um Wise, alguma coisa, para lá sacar em dinheiro. Você usa dinheiro. Tem muitos lugares, você vai tentar usar um iWatch, a Apple, né, Pay, o Google Pay, etc. Não funciona. Eu falei, não, mas no Japão, ele falou, é exatamente isso. Em alguns grandes centros, ok. Agora você vai um pouquinho numa vendinha tal, não tem. Eu falei, caramba, então tá, né? Enquanto na China você usa lá o... Como é que é? O chinês. O Baidu? Não, Não, para fazer pagamento o peer-to-peer. sei lá. Tem um... O WeChat. WeChat. chama. Ah, o WeChat, sim, o WeChat. Super App, sim. Isso, Tal. Eu WeChat, achei que fosse você- algum outro. Sim, Não, WeChat. WeChat você manda dinheiro Uhum. pro outro. Bom, hoje em dia tá no WhatsApp também. Né? Eu nunca mandei, mas é possível. Sim. Desculpa, eu falei só por causa disso, dessa história de visão equivocada. Ah, o Japão é super moderno. Não, assim, para algumas coisas sim, para outras não. E a gente tem, o que eu quero dizer com isso é com todo esse grande cozido, né, de Drex, marco legal, você traz segurança institucional, né? Exato. Para Limpeza. tokenização, para comercialização, futuramente Isso- maior liquidez, né, pro Isso, mercado. isso que eu vejo muito importante. Eu era muito da parte, descentralização, tecnologia permite fazer isso. Se olha só no blockchain como tecnologia, uma blockchain pública, tá? E os Bitcoin maximistas, eles batem muito nisso, falam assim, não, mas tem que se descentralizar. Mas o Bitcoin também não é tão descentralizado mais, mas é outra discussão. Só que assim, uma coisa que eu percebi quando a gente começou com a AXT, eu falei, meu, a gente vai ter um ponto centralizado e eu fiquei feliz quando eu escutei que realmente o marco legal estava chegando. Naquela época, quando a gente começou a entrar em contato com advogados para ver como é que realmente é a situação em questão de tokenização legal e tudo isso. Mas o Brasil está, graças a Deus, bastante avançado comparado com a Europa e os Estados Unidos. também. E também que, né, antigamente o SEC pegava muito forte lá, agora está um pouco mais Pode liberal, ser que- parece, eu não sei qual que vai ser a evolução agora, mas umas coisas que eu falei, nossa senhora, o Brasil está abraçando essa tecnologia, está querendo trazer e aí ver as chances, as oportunidades que nova forma de produtos financeiros através dessa parte de tokenização. Exato. E isso foi para nós vantajoso, né? Então isso aqui também é a questão da CVM, não, a gente está aplicando para a CVM 88. É uma coisa muito, muito, muito legal, literalmente é muito legal, porque, a gente consegue realmente traz essa segurança institucional para o consumidor final. Fala assim, aqui não é um scam que a gente está fazendo aqui, a gente está aprovado legalmente e tudo isso. Eu acho muito, muito bom para a Web3, tecnologia Web3, mesmo que a gente tenha que abrir mão um pouco na parte da descentralização. É aquela coisa que ele falou. Mas é a adoção pelo usuário, é um user Sim. experience mais fácil Também. e baixa a barreira para ele entrar nesse mercado, porque Isso. daí é uma questão de volumes. Sim, e Perfeito. muita gente tendo acesso à Isso. bancarização, a crédito, a outras coisas, né? E iniciativas como essas que a gente comentou de negócios. O que a gente precisa é mais da outra ponta, porque a ponta do empreendedor, do investidor, porque ainda a gente não tem uma trajetória, né? Um histórico de capital de risco no Brasil. É verdade. Né? É um mercado ainda bebê Imaturo, e ainda com pouco apetite a risco. A gente tem um histórico de taxa de juros alta, né? Um flight to quality. Então, a gente não tem o mercado como tem na Ásia, como o mercado que tem agora emergente como no Oriente Médio, né? Com fundos soberanos, ou nos Estados Unidos, que é a matriz, basicamente, Venture Capital mundial. Mas do lado também do empreendedor, né? Isso. Então, assim, a cada
um projeto que nasce aqui no Brasil com potencial, você tem 300 projetos entre China, Sim. Taiwan, Singapura, Vietnã e Então, outros mas é que é um países. processo educacional muito mais antigo e sedimentado, né? Eu acabei de Total. voltar de Stanford, eu estava em Stanford e a gente conversou bastante sobre isso. É. Cara, é absurda a diferença, assim, da propensão a tomar risco de um cara lá, né? E claro, tem todas as desculpas e etc. E agora, pior, né? Acabou de subir a Selic para 14,25, Uhum. né? Então, pô, se você tem 14,25, que é um juro real aí de 8, 9%, risk free, então para que eu vou tomar risco? Né? Para que eu vou empreender, contar com todos os riscos que são inerentes de qualquer empreendimento em qualquer lugar do mundo? Então lá fora não é assim. Você não tem uma remuneração tão elevada para um capital livre de risco e tem uma bela remuneração para empreender com risco, com menos riscos, porque aqui a gente tem risco jurídico e tal. Então, eu queria falar isso porque, assim, para quem gostaria de empreender, assim, vale muito a pena. Tem que ser corajoso. Não vamos. A gente teve todas as dificuldades possíveis e vamos continuar tendo. Mas acho que o prêmio, não só financeiro, esse que é o negócio, ele é muito grande. Né? Bom, assim, a gente está falando aqui entre pessoas que são bastante purpose driven, né? Quer dizer, assim, a gente faz coisas por propósito. Mas quando mais pessoas começam a entrar nessa seara, o mercado fica mais legal, iniciativas como essa de conversar. Né, Sim, o bolo cresce, a troca de experiências cresce. Isso, né? eu acho Então, bacana. de fato, esse raciocínio é importante, né? Um mercado que você tem propensão ao risco com menos risco, né? Então, a mitigação, né, dos riscos, né? De fato que, assim, o que a gente tem que fazer o máximo, seja em eventos, fóruns, think tanks, empreendendo, trocando ideia, para criar, de fato, esse ambiente mais propenso. Até porque hoje você criar um negócio, você não precisa de tijolo, né? Você cria um negócio com um Totalmente. founder búlgaro, outro brasileiro, outro... E por aí vai, esse negócio Pode totalmente distribuídos. Mas a gente tem um ambiente aqui, um mercado endereçável, um ambiente legal, muito promissor. Eu vou trazer esse adjetivo aqui do promissor aqui em termos de Brasil. Tá. E o que é 2025? O que você acha que é o mais quente, a tendência no mundo? É claro que todo mundo olha para IA, mas assim, o Web3 não morreu e não vai morrer porque está aí, a gente já falou que realmente vai permanecer. Mas o que você enxerga hoje que é o mais quente que tem aqui? Muita gente fala de IA, da blockchain, Web3, mas a gente acabou de ter agora o South by Southwest em Austin, no Texas, e uma das maiores futuristas do mundo, né? Todo mundo espera, né? O painel da AmiWeb, né? Para falar um pouco sobre como é que ela analisa as tendências e que eu até recomendo baixar o report dela, que você, enfim, você consegue ler ali pelo menos as interpretações dela sobre os próximos, né? O que está no hotspot ali, né? E eu vejo justamente essa confluência, né? Da explosiva entre a IA e blockchain. Então, cada vez mais um negócio se mistura no outro, você utiliza a IA para potencializar, reduzir custos, né, aumentar a eficiência, e blockchain para trazer transparência, para trazer infraestrutura, para trazer a possibilidade de troca de ativos. Então a gente tem cada vez mais, muita gente não percebeu que se tornou hábito nas nossas vidas cotidianas a presença de diversos agentes autônomos, né, de inteligência artificial. Então, por exemplo, eu uso para controlar minhas finanças, uso para marcar reunião. Tem empresas já usando... Como agentes já para te servir. servir. Exatamente. Então, assim, a gente na Profit está construindo 2 ventures usando a inteligência artificial, agentes de inteligência artificial, para melhorar a eficiência de 2 grandes indústrias aqui no Brasil. Pô, que legal. Uma delas é a indústria de educação. E tem até eu estava até falando com o Oli off-topic aqui, que uma pesquisa da Gartner, se não me engano até 2028 ou 2030, mais de 15% das decisões corporativas de grandes empresas vão ser tomadas de forma autônoma. Né? Autônoma mesmo, não é que baseado em ou suportado pesquisa da Gartner. Então, assim, a gente na prática a gente não sabe de fato como é que vai ser, se conselhos irão permitir, se shareholders irão permitir, mas a questão a capacidade está aí. Isso eu entendi. Para que isso seja interessante que você mencionou a Gartner, né? Eu, 2019, eu trabalhava na Dextra ainda naquela época, e o Bill, que era um dos diretores lá, ele me deu um livro que era de 2 ou 3 analistas de Gartner, que era Real Blockchain Business.
E deram uma previsão até 2030, onde que a blockchain, a tecnologia blockchain ia evoluir. E, assim, falaram que tokenização era um monte de coisa, smart contracts, que eles começaram a cada vez mais potente e tudo isso, mas a parte da IA já jogaram em 2019 naquele livro. Em 2019, antes do Já hype. jogaram isso, falaram assim, Caramba. até o final de 2030, tipo, tem uma previsão até 2030. 30. E assim, eu vou pegar esse livro novamente e vou ler Vai. novamente, porque eu quero fazer um check-up, porque nós estamos agora em 2025, é praticamente Sim, na na metade, metade, na metade entra. da corrida. Ah. Eu quero ver, porque Como é tudo que que eu eles- me lembro que tinha escrito no livro se realizou. Eu não sei que Acertaram bem. então, eu não E tenho... antes da pandemia, né? Isso. Isso é o que é mais verdade, impressionante. 2019 Pois é, verdade. antes da Sim. pandemia. Caraca. É isso que foi, até hoje, esse livro é um dos mais impactantes nos últimos anos que eu li, Uhum. principalmente também porque me abriu o olho que o blockchain não é criptomoeda, Sim. é muito mais além. Né? A gente passa, assim, não tem dúvida, né, que eu que já leio, pelo menos os reportes da AM, já li, ela tem um livro também muito legal chamado The Signals Are Talking, né, os sinais estão falando, que basicamente te letra ali um pouquinho ali no modelo dela de análises, né, de futuros. É um livro pesado de ler, assim, mas ele não é uma leitura do parque, né, aquela leitura que você tem que se preparar para ver um filme, quase um filme do Kurosawa ali, né, se preparar com calma ali. Mas os reportes dela dizem muito a probabilidade de cada tecnologia disruptar cada indústria e a probabilidade combinada também. Então, assim, a grande questão explosiva é quando as tecnologias elas estão correndo em raias separadas, mas quando uma raia aqui dobra para cima da outra. E aí você tem... Para que o blockchain foi feito, para que o IA foi desenvolvido. E não são tecnologias novas. Se separar, a gente estava falando, né? Machine learning. Blockchain de 2008, mas é um processo que está sendo construído há 40 anos. Machine learning Culminou também. naquilo. Machine learning, inteligência artificial. Lembra do... Não, a IA demorou muito tempo, as questões de neurônios já estava coisa já 40 até anos, década 90 70, anos. já estava tudo... Exatamente. Né, precisava só a tecnologia pronta para realmente combinar bilhões de neurônios para fazer as coisas. E até na cultura pop, você vê com Asimov, com Philip K. Porra, Dick, mesmo. tem muita coisa que hoje a cultura Asimov pop... é de 80, 60. 60, Você vê muita coisa que hoje está porque eram caras que estudavam, né? Eram quase tecnólogos e escritores, né? Mas coisas que hoje estão sendo aplicadas, de abstração também. Sim, E hoje, quando você tem capacidade de construir, você bebe da cultura pop, né? Então uma coisa influencia na outra, né? Só você ver como é que é um Cybertruck, o visual dele, né? Então você volta. A cultura pop joga pra frente. Elon, você tá devendo essa pra gente, hein? Não, legal. E nesse mundo aqui, a gente falando disso, você fala quente, essa questão de convergência, né? Sim. Questão, tipo assim, eu tava pensando recentemente, o NFT praticamente morreu, não sei, tipo, quando começou o NFT também eu falei que, eu não sei, eu duvido. Mas tem uma coisa que tem um pouco a ver com isso, que é a questão do real world assets. Como está, quer dizer, junto também, né, a gente fala do marco legal e tudo isso, é alguma coisa que eu vejo que, na verdade, né, a XT está realmente, de fato, realizando real world assets, mas do seu ponto de vista, como é que está a presença hoje? Eu vi no Blockchain Rio ano passado, já estava mais forte, começaram a falar 2 anos atrás um pouquinho sobre isso, mas me parecia que foi muito mais maduro. Que você acha que isso ainda ou deu algumas decepções aquele Gartner Hype Cycle? Como é que tá? Assim, se você passar por esse vale da desilusão, é natural. Sim. É natural, principalmente esse ciclo, né? Quem acompanha o mercado não só de empresas, do venture capital, o mercado como um todo, o cripto, ele funciona muito bem, tem funcionado até agora muito bem em ciclos de 4 anos, né? Seguindo os períodos de halving. E aí a gente entrou nesse ciclo agora, que foi um ciclo completamente diferente dos outros, que você teve uma grande entrada de capital institucional e estatal, né? Então, você teve agora em janeiro, por um solavanco de mercado, você perder trilhões de dólares no mercado por um movimento de empresas chinesas e uma resposta de tweet. Então, é muito o mercado volátil, está muito sensível. O mercado aqui está muito sensível. Então, naturalmente, quando a gente estava até falando também sobre desenvolvedores, né? Das probabilidades de desenvolvedores, e aí eu olho como um desenvolvedor e falo, pô, não está um pouco desaquecido isso, né? O mercado, ele reflete, né?
Ele acaba refletindo o preço, ele acaba refletindo a liquidez. Não tem como você não ser pessimista no mercado que perde trilhões de dólares em valor em uma semana. Então, por esse ponto, você pode considerar uma desilusão, você pode considerar uma decepção. Mas, novamente, citando o Kevin Kelly, não tem way back, assim, não tem como voltar e não pensar que nossos ativos, se eles podem, tudo que pode ser digitalizado será. Né? Então, a gente parte por esse caminho. Assim, a partir do momento que a gente traz um ativo digital para a economia real, ele traz liquidez, facilidade, possibilidade de você compartimentar e dividir sem burocracia. Democratização também. Ticket médio para pagar os custos. Novos formatos de negócio, novos formatos de contrato que antes você precisaria passar em 14 players ali para validar, e hoje, no smart contract tá tudo setado, tá tudo pronto. A partir do momento que você fez a troca ali. Isso é uma das características que fazem que não tem way back, porque quando você experimenta alguma coisa que é muito melhor, então, por exemplo, alguém sonha deixar de usar celular e fala, vou usar só meu telefone em casa. Tem a menor possibilidade disso acontecer. Meu amigo, depois que você toma um bom vinho italiano, um bom vinho de do Bois, Vale, você não toma mais o sangue de boi, não existe mais. Aí você lembra quando era jovem, quando você tomava. Mas tudo bem, você pode usar que nem assim, a gente tá numa conversa e fala assim, lembra quando você encheu a cara de sangue de boi? Deus me livre, nem me faça hoje lembrar. não faz parte não mais. Faz parte. Então, porque a evolução humana tem esse problema. Quando você experimenta alguma coisa que é muito melhor, fácil, rápida, barata, etc e tal, você não consegue voltar. A não ser que fosse imperativo, tipo, acabou a energia elétrica do mundo, vamos todo mundo fazer ledger. Não, mas isso tem forma forçada, né? Se seja uma caneta de um estadista que não pode fazer isso. Ou é legal, ou é um cisne negro, né? Isso, exato. Aconteceu uma pandemia, aconteceu um Grey Rhino também pode aconteceu alguma coisa, mas não tem mais como voltar atrás. A gente sai coisas pequenas. Eu gosto de trazer para o que hoje é tecnologia de base pra gente. Pô, experimenta sair de casa sem telefone. Parece que você tá sem, sei lá, você não sabe. Meu Deus, a minha família, meu Deus, tá todo mundo lá fazendo suas coisas, você só tá sem telefone. Né? Sem a possibilidade de conexão. De conexão, de pedir um Uber, de pedir um carro, de fazer uma transferência. Eu não tenho mais carteira. Esse aqui é tudo daqui. Eu não sei como foi a última vez, tipo, tirando dinheiro. Sim. Eu não, tipo assim... Mas então, esse tipo de coisa, se a gente exponencializar essa sensação e essa situação, então RWA também, para mim, não tem dúvida nenhuma. Ou seja, os ativos do mundo real, né, gradativamente vão migrar a representação para Web 3.0 ou alguma coisa assim, mas não tem caminho de volta, porque assim, começa a ficar muito, como você falou, para que você usa uma... Por que você vai no cartório se você pode fazer um... Porra, não faz o menor sentido. E é claro que o cartório não está afim de perder essa boquinha, vamos dizer assim, então ele vai lutar contra. E a própria pessoa, a não ser que ele adote. Exatamente. Isso que eu vejo que mais vai acontecer. Por isso as questões legais, né, falando de Brasil, que é isso. Cara, você já tem aqui uma moeda... É o que a gente estava dando o exemplo alguns minutos atrás, né? A vendinha da esquina, o restaurante não aceitava Pix e todo mundo aceita. Isso. E hoje o que você faz? Você não aceita Pix, eu vou comer no restaurante do lado. Sem dúvida. Então você tem que aceitar. Né? O mercado e aí a grande potência novamente, falando do RWA, como é que o RWA se conecta com a IA. Sim. Né? Sim. Então, voltando aqui àquela pesquisa da Gartner, né, dos 15% e tal, seja 15, 20, etc., isso aumenta uma eficiência, cara, pelo menos aí quase que o dobro assim, de eficiência você tem. Só a gente parar para pensar no nosso dia a dia, né? Coisas, textos, e-mails. Putz, eu tenho que mandar e-mail para aquele cara chato, que tudo que eu falho ali, uma palavrinha... O cara pega, né? Aquela coisa que eu tenho que... Então, tem que falar com um mês, não sei o quê, sabe? Mandar para o meu ex-sogro uma troca de... ChatGPT, escreve aqui para mim, como se fosse um advogado experiente, com termos técnicos. Certo. Você usa o prompt, né? Então, hoje isso ocupa muito tempo... ocupa muito menos tempo da nossa rotina e muito menos energia, né? Então, a gente misturando, trazendo os agentes autônomos para a realidade, para troca de dados digitais. Então, assim, façam um exercício de imaginação para a gente entender o que vai acontecer nos próximos anos em relação a real world assets, né? Bom. Muito bom. Eu acho que quase isso. Você tem alguma palavra final? Então, a gente está com o nosso tempo aqui.
Bom, eu acho que é muito legal. Tipo assim, eu tive uma ideia aqui nesse momento, mas eu vou guardar para mim. Porque se fala da automação e as coisas de IA e RWA, já surgiu uma coisa assim. Se a gente tem dinheiro digital, cara, você nem quer saber. Faça uma análise dos meus funcionários de acordo com e faça uma divisão de estoques. Enfim, tem muita coisa que dá para até eu vou fazer uma provocação, porque assim, na verdade o tema é muito complexo, Sim. Por um lado, é bastante extenso também, né? Então é complexo e extenso, e na verdade a gente, na minha opinião, tocou assim levemente na superfície. Sim. Tem muitos desenvolvimentos a fazer, às vezes em coisas mais profundas. Então eu convido quem está assistindo para se preparar para o próximo, porque vai ter próximo. Vai ter próximo. E a gente faz em vários modelos. Até o que eu queria sugerir, assim, eu gosto muito de ouvir opiniões e desejos, né? Então, muitas vezes quem está ouvindo fala assim, puxa vida, dá para falar mais sobre isso, né? A gente está eu faço uma live toda quarta-feira, a gente está na 117ª agora. Nossa. Né? Legal. E ontem, por exemplo, apareceram algumas coisas que falaram assim, não, explica sobre isso. Eu falo, não cabe aqui, mas podemos fazer. Isso. E até material, né? A gente está num processo aí de gerar materiais, tipo, não vai ser uma obra de referência sobre blockchain e tal, mas coisas simplificando um pouco. Sim, para manter o contato, né? Manter quente. Se você topar, a gente encara essa iniciativa aí, Natan. A gente faz Pô, maravilha, gente. Contem comigo, a gente está, enfim, sempre juntos aí. E eu acho que eu posso, de repente, sintetizar, assim, numa mensagem final, o mercado, como a gente estava falando aqui, ele é muito sensível. É um mercado com muita atenção e agora não virou uma briga mais de piratas. A gente tem grandes armadas, estados, grandes players juntos, que fazem movimento o mercado com um mercado que é muito sensível, com volume muito grande de capital. Então, para quem está construindo, para quem quiser aprender, assim, primeira coisa que para quem já está mais cascudo nesse mercado é do your own research, né? Então, faça a sua própria pesquisa, não saia acreditando em qualquer um. E eu não estou falando assim de comprar ativos digitais, para empreender, para conectar com pessoas, se quiser mudar de carreira, se quiser investir e por aí vai. Então, sempre fazer a sua própria pesquisa. Hoje, não gosto assim de trazer de uma maneira simplista que o conhecimento ele está mais fácil, porque você tem mais conhecimento, você tem mais bullshit. Mas você acessar, pelo menos, está mais fácil. Então, tenha uma análise crítica, né? Então, assim, não aceitar qualquer coisa passivamente, entender e fazer a sua própria interpretação. E, bom, a gente está sempre olhando por uma big picture, né? Então, quem está, de fato, empenhado nisso, seja construindo, investindo, trabalhando, mudando de carreira, não cair necessariamente nos hypes momentâneos, né? Então, assim, às vezes coragem e resiliência é muito importante. Eu gosto muito de falar dessa palavra, né? Tanto que a tagline da Profit é Backing Brave Founders. Então, a gente trazer um pouco mais coragem, resiliência e conectar, né? Assim, com as pessoas. De fato, a gente investe em empresas, mas a gente aprende, às vezes, muito mais com as nossas investidas do que com os nossos investidores, né? Então, assim, é uma troca. De fato, é uma troca. E a gente precisa caminhar em conjunto, assim. Sozinho dá muito mais trabalho. Eu, pelo menos, acho que é até impossível, né? Pois é. Então é isso. Muito bom. Muito bom mesmo. Okay. Então, muito obrigado por ter vindo mesmo. Eu fico... Obrigado! Top! Bom, obrigado. Aí. Obrigado aqui, Paulo, pelo apoio. Vocês não estão vendo ele, mas ele está aí, tá? E ele está operando um monte de coisa. Botõezinhos e microfones e câmeras. Legal. Então, legal demais. E até breve. Até